Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. A busca agora envolve esse conhecimento sobre como lidar com a inclusão e exclusão, lidar no sentido de compreender esses acontecimentos que de alguma maneira interferem na busca do conhecimento e nas relações interpessoais, tanto no ambiente familiar como nas instituições que a gente tem observado. A sensação que a gente tem é que estamos passando por um período de transição de identidade, até em função dessa pandemia. Eu creio que muitas coisas vão mudar. Creio que foi escancarado muitas coisas, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, países mais envolvidos, países em melhores condições estão mostrando suas fragilidades, estão mostrando suas fraquezas num sentido de busca de solução. Creio que a história humana já mostrou isso e não é a primeira vez que o ser humano tem que enfrentar essa situação, e a impressão que eu tenho é que ele não aprendeu até hoje como lidar com alguns fenômenos, e aí a gente tem uma dúvida sobre que fenômenos são esses e se são naturais ou se eles são de alguma forma criação humana. Como criamos uma série de outros fatores, criamos outros bichos horrorosos, se eu posso usar esse termo, que tanto interferem na vida do ser humano e dessa forma não consegue se desvencilhar das próprias armadilhas que cria. Isso, armadilhas em termos comportamentais e comportamentos também na esfera social. Na aula passada, a aula de 29, de 10, nós abordamos a questão da inclusão e exclusão, que creio eu vai ser um tema recorrente nas nossas aulas até o final do semestre, por conta de que esse movimento do ser humano dentro do contexto social, ele reflete as próprias incertezas e as próprias necessidades da competição. A impressão que se tem, e pelo menos penso eu assim, é que a tecnologia, que é o tema que nós podemos até abordar mais detidamente, a tecnologia, ela de alguma forma ela vem atrapalhar, ou melhor, o ser humano não consegue utilizar essa tecnologia de uma forma mais organizada, vai num sentido de oportunidade para todos. O que significa isso? Claro que a tecnologia veio ajudar, veio facilitar, veio até unir as pessoas, né? Nós vemos as pessoas, mesmo que falando por um aparelho celular, mesmo por uma via remota, a gente observa as pessoas conversando. O problema é que é uma coisa muito impessoal, não tem um toque, não tem um contato físico, coisa que o ser humano carrega há séculos nas relações entre eles. São aqueles momentos que estão juntos, aqueles momentos que estão se tocando. O ser humano não precisa de toque, não toque do transtorno, mas toque do contato, do observar do olho no olho, não uma coisa virtual, por exemplo. Acho eu muito impessoal. Mas a tecnologia ela é importante nesse sentido, né? Ela permite o acesso ao conhecimento. Isso é um dado importante que a gente tem que abordar, que ela une os povos. Então, se voltarmos à Idade Média e até antes, sempre houve tecnologia. Precisamos entender o que é tecnologia, não? Quando o homem começou a construir suas primeiras ferramentas,
seja lá para o cultivo, seja lá para armas ou instrumentos de caça, por exemplo, é uma tecnologia, né? Quem criou, quem elaborou, viu que era uma forma de poder ter acesso à caça e era uma coisa até, num certo sentido, eficaz. E isso fez com que eles se unissem. Olha, vamos aqui, vamos unir, vamos aprender, montar, fazer e elaborar novas ferramentas, novos instrumentos de caça. E isso é, na verdade, uma tecnologia que ajudou a aglutinar, a unir os indivíduos. Por isso, a formação das comunidades. E isso vem ocorrendo ao longo de toda a jornada humana, não é? E hoje nós temos essa tecnologia fantástica, brincava eu em algumas aulas passadas, de que logo nós vamos ter aula online, onde eu vou ter aqui o meu holograma, e eu vou ter o holograma de vocês, e nós vamos ter uma aula, digamos, com todo mundo, uma sala de aula virtual, onde vamos poder dar aula, eu poderei estar dando aula, por exemplo, da minha casa. Aí sim, então eu estaria vendo todos vocês, eu estaria vendo a expressão de vocês, eu estaria vendo o gesto de vocês, não é? Ou seja, é como se fosse uma aula presencial, só que é na forma de um holograma. Isso está muito próximo de acontecer. Por essa razão, gente, é que podemos afirmar que o uso da tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela permite que as pessoas se aglutinam, que conversem, que troquem conhecimento, ela, ao mesmo tempo, ela distancia, porque ela faz com que as pessoas se acomodem, que aí a gente pode até pensar em estudar o comportamento humano, de momento, o comportamento das pessoas, no sentido de algum receio, algum medo, alguma dúvida com relação a como se vincular, né, a outras pessoas. Eu percebo que as pessoas, com essa coisa da pandemia, vamos para o isolamento, vamos ficar distantes 1,5 m, que é claro, é uma forma de segurança, é uma maneira de proteção, mas isso também vai reforçar outros comportamentos. Me preocupa que o indivíduo, o ser humano, ele, quando ameaçado, seja lá por que for, ele generaliza, ele leva isso ao pé da letra, não? E eu não sei, quando voltar a vacina, que comportamento será preservado e que comportamento será extinto das pessoas. É um dado que a gente precisa avaliar com muita propriedade para evitar ideias preconceituosas, que é o que nós já temos hoje, por exemplo. De repente eu vou começar a estabelecer uma relação de pessoas negras, pessoas mais pobres, por exemplo, que é o que está pegando. A gente sabe que essa questão da psicologia social comunitária, nós sabemos que a grande maioria dos pobres é que estão sendo atingidos por essa pandemia. A gente sabe que a letalidade dos comprometidos com esse coronavírus é bastante alta, principalmente na população mais pobre. Número de mortos, por exemplo, é muito alto em relação aos mais ricos, tá? Proporcionalmente tem mais pobre do que rico, não importa, mas há uma letalidade muito intensa, e não só pela questão da ferocidade desse coronavírus no sentido da letalidade, mas o quanto o Estado abandona a própria comunidade como um todo, no sentido de assistencialismo em função dessa pandemia. O que se diz é que essa pandemia escancarou toda uma realidade, inclusive aqui no Brasil, né? Mundial também, creio, em menor magnitude, menor proporção, mas escancarou também. No Brasil foi um escândalo o que se viu e o que se vê por aí. E não mudou em nada. Então, o que nós vemos, infelizmente, em termos
de psicologia social, e quando eu falo de psicologia social é como entender, como avaliar o comportamento, como interpretar o comportamento do brasileiro nesse sentido. E a gente observa que o brasileiro está muito longe de compreender o que está acontecendo, né? A gente percebe que ele não consegue sair do lugar, ele fica muito preso àquela coisa de eu não posso sair, então eu não reivindico, eu não eu fico preso, eu prefiro ficar em casa, ou eu vou para o outro extremo. Eu quero me divertir, eu quero sair, na primeira oportunidade vamos aglomerar novamente, que é o que tem acontecido. Mais recentemente li nos noticiários que o carnaval efetivamente foi cancelado. Não tem problema, o brasileiro sempre com o jeitinho dele vai fazer o carnaval, tenho certeza. Ou seja, e a vida vai seguir. Ou seja, se somos um país, uma sociedade onde o grau de conhecimento, o grau de pessoas que conseguem usar a sua capacidade intelectual cognitiva para buscar conhecimento e ao mesmo tempo se proteger e ao mesmo tempo estabelecer vínculo com seus pares, socialmente falando, parece-me que não acontece. Aquilo que eu disse agora há pouco. Vamos nos distanciar. E parece que se generaliza. Distanciar significa nem conversar com algumas pessoas, é só via celular e olhe lá. Isso reflete o quê? Que no futuro as pessoas vão ficar mais distantes ainda. Enquanto não se desmistificar, enquanto não se deixar claro com a chegada da vacina, o que é que nós vamos esperar, né? A vacina vem agora, dizem, né? Final do ano, até começo do ano que vem, mas nenhuma certeza. E outras garantias que se quer ter. A eficácia da vacina, não se tem ainda certeza alguma sobre isso. E ao mesmo tempo as pessoas estão perdidas. A sensação que a gente tem, ou pelo menos que eu tenho observado, é que a maioria das pessoas estão perdidas, estão sem saber o que fazer. Se vai para a escola, se não vai, as famílias estão tendo seríssimos problemas, né? Repito que já falei várias vezes, a agressividade está em alta, as crianças, principalmente que querem, são dinâmicas, têm energia, estão presas, infelizmente. Há uma angústia muito grande, um sentimento de aprisionamento dessas crianças, está gerando comportamento agressivo das crianças. Não pode sair, por exemplo, quem mora em condomínio de prédios, às vezes é proibido sair numa área de lazer. Isso tudo está gerando momentos bastante delicados em termos comportamentais. E isso faz com que as pessoas tenham muita dificuldade e que no nosso país a questão cultural, quando eu digo cultural, é de conhecimento, é pequena. Nós temos pessoas, entre aspas, um pouco ignorantes no sentido de entender o que está acontecendo e elas começarem a realmente identificar o problema e elas encontrarem junto, sempre coletivamente, encontrar soluções para que a gente possa, de certa forma, ao mesmo tempo fazer um trabalho, repito, que eu falei em aula passada, aquele trabalho preventivo, profilático, que envolve não só combater preventivamente a qualquer contaminação, seja ela pelo coronavírus, seja ela pelo H1N1, seja ela por qualquer outro tipo de vírus, por exemplo, a AIDS, não, a outra situação que também causou uma série de problemas com começo nos anos 80. O que é que nós temos então aí, voltando lá com a questão da nossa psicologia? Como trabalhar essa questão na comunidade, né? Saindo do macro e indo para o micro, vamos pensar assim, o papel do psicólogo, e aí nós começamos a estabelecer a correlação entre o que pode fazer um profissional psicólogo na comunidade. Uma delas, por exemplo, é fazer com que as pessoas dentro de uma área de segurança se unirem
no sentido de buscar solução através do conhecimento. Não estou dizendo do conhecimento mais científico, não é esse o conhecimento, mas que seja até de um conhecimento mais popular, mas que possa, de alguma maneira, amenizar toda a situação que está acontecendo, né? As pessoas parecem que estão perdidas. Algumas pessoas conseguem até sentar e dizer, bom, quais são as alternativas que tem? Outras, não é? São lamentações que a gente ouve. Então, a psicologia, ela necessita se dizer mais presente. É bem verdade que nós temos algumas limitações, até por conta da ausência do Estado. E claro, que em cima de uma situação como essa, exacerbam-se situações que até então não se via. Acusação de político para lá, político para cá, que já era, mas agora então eles estão se comendo feito tubarões, não? Os graúdos estão se comendo todo. É um momento de se sentar, então, e discutir questões mais micro dentro das comunidades, como eu tenho dito anteriormente. Essas equipes multiprofissionais podem, num certo sentido, dentro do momento, dentro da situação, podem encontrar alguma solução e aí sim, discutindo com seus pares, buscar soluções de curto, médio e longo prazo, não é? Até que essa situação ela possa diluir, ela possa, de alguma maneira, ela possa ser minimizada e as pessoas possam voltar às suas rotinas, ao seu cotidiano. Toda essa situação, gente, cria uma situação bastante interessante em relação à escola, família, Estado, organizações e outras entidades que a gente conhece. Que crise institucional é essa? Vamos lá. A origem da família. Disse agora há pouco que as famílias estão em crise. Até então se conversava, de repente o esquema era chego, trabalho, durmo, eu converso pouco, e de repente essa pandemia, essa situação fez com que as famílias começassem a ficar mais juntas. No início, na primeira, segunda semana, opa, legal, vou ficar em casa, conversar, novidade. De repente a coisa começou a ficar ruim. Na verdade, nós perdemos isso, podemos até discutir mais detidamente, perdemos uma identidade familiar. Será que existe uma identidade familiar hoje no Brasil? Não estou dizendo da família ideal, longe de mim querer discutir essa questão e dizer que existe. Não, não existe uma família ideal. Mas podemos pensar em como essa família, dinamicamente falando, organizadamente falando, possa se reestruturar. É através de conversas, através de uma ação de psicologia, né? Isso vai refletir um pouco no trabalho do psicólogo social. O da escola, a gente sempre diz, enquanto nós tivermos essa política educacional, essa política em que se ensina o mínimo necessário e se deixa escapar toda a necessidade do conhecimento, nós vamos ter uma formação ruim, nós vamos ter um número de evasão muito alto e nós vamos ter formação de indivíduos socialmente falando, comprometidos emocionalmente e culturalmente falando. O brasileiro é uma pessoa que dificilmente internaliza sua identidade cultural, muito poucos, a gente sabe disso. Claro, internaliza determinados eventos sociais da periferia, como a gente tem observado, essas festas de funk, eu às vezes me confundo muito, funk e vai por aí afora, com um som lá na estratosfera, onde drogas rola solto, a agressividade solto, bebida então nem se fala, a prostituição, e aí a coisa rola por aí. Então, efetivamente, a própria escola, ela, quando visa formar o cidadão, reflete exatamente isso. Então, quando nós vemos índice de criminalidade alto, o número de apelados, se não me falha a memória,
na faixa de 18 a 30 anos, a grande maioria está nessa faixa de 30, de 18 a acho que 30, 35 anos, é a grande maioria. Ou seja, como é que nós vamos calcular isso? Então nós temos uma crise desgraçadamente alta em termos, inclusive, de identidade do Estado, ou seja, e a institucionalidade do Estado ausente, que a gente vem falando o tempo todo. Então, a impressão que eu tenho é que existem dois Brasis, o Brasil do político e o Brasil do brasileiro, né? E que existem leis para cá, leis para cá. Se administra para esses e se administra de outra forma para esses. Isso é instalada uma crise institucional. E como eu falei anteriormente, a briga dos tubarões é muito alta atualmente. A questão ideológica, a questão de como discutir. Por isso que, quando nós lemos os artigos, dentre eles aquele artigo da Virginia Fontes, não, a inclusão e exclusão forçada, né, no capitalismo, deixa bem claro como o Estado está ausente e como as pessoas começam a agir de maneira bem individual. No caso nosso aqui agora, da Larissa Soares da Raquel Souza, né, no artigo da formação do psicólogo comunitário, ele deixa claro que a própria condição limita, não permite que o próprio psicólogo e também a equipe multiprofissional possa atuar de maneira mais intensa, de uma maneira mais presente, dentro do contexto real, o que está acontecendo, o que diagnosticamos, o que identificamos e o que deve ser feito. E com apoio não apenas, que é o mais comum, de entidades não governamentais, as ONGs, mas com muito pouca ou quase nenhuma participação do Estado. Isso reflete novamente aquilo que a gente tem abordado anteriormente, que o Estado ele meramente se diz presente apenas em situações emergenciais e que muito pouco, não é? E é aí que nós começamos a ter sérios problemas institucionais, como eu abordei agora, a questão escola e família, que são os principais, eu acho, os principais agentes. Quando eu falo de saneamento básico, já fica associado às questões mais do Estado, da ausência do Estado. E aí, eu vou lançar uma questão bastante interessante. Em termos de hipótese, o homem perdeu-se de si mesmo, medo de perdas materiais, referenciais, sociais, que é o que a gente tem falado até agora. Infelizmente, percebe-se que o indivíduo está perdendo suas referências e ele passa a agredir tudo que ele tem direito. Isso eu vou discutir com vocês, talvez nessa próxima aula já, no dia, se não me engano, dia 8, se não me engano, dia 8, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Dia 6, né? Dia 6? Não, dia 5. Nós vamos abordar essa questão, se o homem está ou não se perdendo dentro do contexto culturalmente falando, perdendo-se de si mesmo, perdendo sua identidade e, portanto, ele se torna mais agressivo. Ok, gente? Eu creio que para a nossa aula esse era o conteúdo que eu pretendia trabalhar com vocês, e é lógico que nós vamos dar continuidade a esses conceitos, a esses temas aí sobre inclusão e exclusão social, que é um tema muito amplo. Ok, gente? Um abraço para vocês.